Vamos lá então, gente. Hoje o assunto é o projeto de assessoria de imprensa, né? Que é o PL da UTA Negócios, certo? E eles já tiveram aulas interativas desse PL, né? Já. Então tá, nós estamos no período quase de postagem já do trabalho? Qual é o momento? Postagem iniciou dia 2, essa semana. Postagem começou dia 2 e vai até? Dia 20. Até dia 20 de setembro, então é o prazo para vocês entregarem, né, pessoal, o trabalho. O projeto Assessoria de Imprensa, ele é um trabalho que tenta reunir a discussão das 4 disciplinas da UTA e, basicamente, é um documento, né, um relatório associado a uma produção jornalística voltada para assessoria de imprensa, né? Então, esse é em resumo, bem brevemente, o que é o projeto assessoria, o PL, projeto assessoria de imprensa, né? Você já, acho que até eu participei da outra tutoria aqui, né? A gente estava aqui na etapa de pensar quem seriam os clientes, né? O que poderia ser desenvolvido como assessoria de imprensa, o que a gente poderia fazer, enfim, quais eram as... Oi? No release. Que o release é o produto, né, que tinha que ser desenvolvido, que é o release. Tinha uma quantidade de imagens, as especificações, né, Mayra? Você pode repetir para nós A gente quais vai são? repassar, então, tudo certinho para vocês. Então, vejam, né? Quando a gente está falando da assessoria de imprensa, a gente está trabalhando com os conteúdos das 4 disciplinas: assessoria de imprensa, comunicação organizacional, gestão de negócio em jornalismo e economia no jornalismo, né? Então, o nosso projeto de assessoria, ele parte da definição do assessorado, do diagnóstico, a ação da assessoria e a redação do projeto, tá? Então, o que precisa ser produzido? Um release, né? Nesse release, você vai apresentar aí né, as características do seu assessorado. No release, você tem que ter uma sonora, tá? E as 2 fotos. Só para explicar, né? O que é sonora? A sonora é o áudio da pessoa que representa o assessorado, né? Falando sobre o assunto relacionado ao release. Então, é uma entrevistinha que você vai fazer, mas é uma coisa breve. Eu acho que o tempo é de quanto ali, Mayra? O tempo 1 a 2 minutos. De 1 a 2 minutos, então, a sonora no formato MP3, do arquivo MP3, tá? Então, é bem simples, a maioria dos celulares já está configurado aí para MP3. Se não estiver, vocês podem fazer a conversão do arquivo usando o Audition, que é o software da Adobe que faz conversão de áudio. Ou se não, se você não quer abrir o software, tem um jeito mais fácil ainda. Você pode entrar no Google e digitar assim, converter arquivo WMV, WAV, qual seja a extensão do arquivo que o teu celular grava o áudio, e coloca assim, converter arquivo X, né, que é o arquivo do celular, para MP3, tá? Aí ele vai abrir lá, ele faz a conversão online para você, você sobe o arquivo, depois ele te devolve um arquivo MP3, você baixa, é esse arquivo que você vai anexar daí no trabalho. Isso. Então, pensando nessas etapas, né, a partir da definição do assessorado, a gente já tinha comentado sobre isso, né, podem ser instituições públicas ou religiosas, ONGs, empresas, podem ser, né, prefeitura, algum órgão, alguém que necessite dessa ação, podem ser pessoas físicas também, personalidades, celebridades, políticos, artistas, atletas, né, pessoas que têm algum tipo de visibilidade social. Então, a partir da definição do assessorado, vocês vão fazer o diagnóstico, né, que listar, identificar quais são as dificuldades na área de comunicação dessa instituição ou dessa pessoa, listar os objetivos, qual a finalidade dessa assessoria, pensando na visibilidade positiva ou negativa que pode ser gerada, se já existe algum tipo de produção ou repercussão, né? O que pode, né? Que tipo de ação deve ser tomada, pensar os canais de comunicação, as redes sociais, os sites, o que já foi publicado na imprensa, né? A respeito dessa instituição ou dessa pessoa. Então, você faz um diagnóstico pensando qual é a imagem pública né, do seu assessorado, e daí, a partir desse diagnóstico, vai pensar as ações de assessoria. Tá? Então, esse processo vai resultar no release
e no seu projeto de assessoria, tá? Então, isso que a gente estava comentando. Depois que você escolheu o assessorado, fez o diagnóstico, pensou as ações, aí você vai produzir o seu release, que é esse formato de texto, né? Tem toda a indicação lá, número de caracteres, né? O release tem que ter, então, 2 imagens, e a Sonora, lembrando que todos os materiais que vocês produzem nos PLs têm que ser produzidos por vocês. E têm que ser produzidos para a disciplina, tá? É uma coisa que a gente tem reforçado bastante, e a gente já tem vários alunos que trabalham na área. A ideia é que vocês produzam para a disciplina e não aproveitem algo que já foi feito numa outra situação. Se os professores que forem avaliar o trabalho aqui, pessoal, pegarem releases que foram produzidos e publicados em um site da prefeitura, em algum outro espaço e tal, a orientação é que isso é um autoplágio, então o trabalho vai ser zerado, tá? Então não pode trabalhos que já foram publicados. Mesmo que ele tenha sido feito, mas fui eu que fiz numa outra situação e tal. Por quê? Porque a gente está pensando na questão do ineditismo, a gente está pensando na forma como vocês estão relacionando os conteúdos das disciplinas, né? Essa teoria que vocês estão aprendendo e colocando isso na prática. Então, a gente quer que vocês façam realmente as produções nesse momento, né? Vão a campo e produzam esse material para que a gente possa avaliar a qualidade, enfim, o aprendizado de vocês, como que isso né, se constituindo como um conhecimento a partir do que vocês estão estudando nas disciplinas. Então, isso a gente tem começado a ressaltar agora, porque a gente está percebendo, né, nas produções e pensando que a gente tem uma equipe de corretores grande, né? Não somos só nós aqui que estamos relacionados com a questão da disciplina ou apenas o professor da disciplina. A gente tem uma equipe de corretores e os critérios são sempre os mesmos. Um dos critérios é o ineditismo, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Deixa eu só... Edna, você que tá quietinha aí, não tá quer falar hoje? Apresentar os alunos. Tem bastante gente online já, né? Tem bastante gente, mas a Deiviane, ela perguntou, vocês falaram da Sonora, ela disse que gravou a entrevista para o diagnóstico. Se ela pode utilizar parte dessa entrevista como sonora no release. Se o conteúdo da Sonora tiver relação com o release, com o tema, né? Com o tema do release, não tem problema, né? Agora, o diagnóstico ele foi feito para um objetivo, né? Não sei se se isso vai ser útil para o release, mas se casar, se tiver relação, sem problema. Ele tem que estar bem relacionado ao conteúdo que você está apresentando no seu release. Não pode ser o texto falando uma coisa e a Sonora falando outra coisa, ou só a pessoa assim, oi, tudo bom, eu sou o fulano, então só a pessoa se apresentando, enfim. Assim como as fotos, né? Vocês têm que postar 2 fotos junto no release, certo? Então, essas 2 fotos, elas têm que ter relação com o release. Muito possivelmente, o representante da organização tem que ser um dos fotografados, mas a ação desenvolvida pela organização, né, o momento da ação... Release, porque a questão é essa, qual é a temática do seu release? Você está fazendo release de uma ação específica, de um projeto, de apresentação do funcionamento dessa instituição, das características dessa pessoa que está sendo assessorada, sua produção, né, no que ela se destaca, né, qual é a temática desse release. Então, tanto as fotos quanto a sonora têm que estar relacionados a esse conteúdo. Então, só tomar esse cuidado. Sim, pode usar o material do diagnóstico, mas desde que, né, esteja relacionado ao conteúdo do release. O que mais, Edna? A Zilda, ela perguntou se na sonora vai ser avaliado somente o conteúdo ou também a apresentação, performance do entrevistador. Não, o entrevistador não aparece na sonora. Tá? Então, você vai fazer a entrevista com a pessoa, vai fazer a pergunta, você está com o teu celular lá e tal, né, com o gravador, pergunta, dá a vez para a pessoa falar. Na hora que, quando você fechar o arquivo, só vai a parte da entrevista. Não vai eu sou o fulano de tal, estou aqui entrevistando o fulano de tal. Não vai, você não aparece na sonora, é só o áudio do entrevistado nesse caso, tá? Então, você não precisa aparecer. A descrição vai estar lá no release, de quem é a pessoa e tal, né? E o crédito, obviamente, é do aluno, porque no release ele tem que colocar lá o crédito também, né? Um dos itens que tem que colocar. Crédito é o nome de quem fez a reportagem. Isso. Um cuidado que é importante tomar, daí, né, nesse caso, eu entendi o que você está perguntando, né? A questão da performance da fala e tal. No caso o importante na sonora é a qualidade do áudio,
né? A qualidade da gravação. Então, tem que pensar nos barulhos, né? Na captação do som e tal. A gente sabe que tá lá, daí liga uma britadeira do lado, né? Toca um celular, alguém... Esse dia eu tava gravando e alguém ligou um áudio do lado, né? Uma pessoa ouvindo uma conversa, falando no telefone, enfim. Então, tem que tomar cuidado, né, com essa captação do som. Esse é o tipo de qualidade que a gente espera, de qualidade técnica. No caso do entrevistador, você não vai aparecer na sonora, porque é só a fala do entrevistado que está complementando o release. E no caso da fala do entrevistado, aí, enfim... Né? Também não dá para exigir que a pessoa, né, se expresse de uma determinada maneira. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. O mais importante é que seja a fala do entrevistado, que isso esteja relacionado ao release e que esse áudio tenha uma determinada qualidade, né? Para que sirva como um material de divulgação profissional, né? Enfim. Isso aí, é isso aí. Que mais? A Vanusa, ela falou que perdeu o início... se eles vão ter que produzir um projeto de assessoria. Na verdade, depende, né, Vanusa, qual o PL que você está realizando. Pode ser que você esteja no PL de assessoria de imprensa, pode ser que você esteja no Comunicarte. Hoje a gente está falando da assessoria de imprensa. Então, na verdade, depende em que fase que o aluno está. Os alunos que estão cursando SUTA têm que fazer o PL de assessoria, que é um projeto de assessoria de imprensa. Provavelmente ela deve estar no Comunicarte. No Comunicarte. Né? Tá começando agora também. Não, pode ir. Continuando, então. Então, a partir, né, o release, ele vai, junto com o release, vocês vão produzir aí o projeto de assessoria. Nós temos template para todo esse material, né? Tem todos os formatos, os modelos lá para vocês. Template para release e template para projeto de assessoria. Isso. Né? Então, no projeto, vocês vão... o projeto consiste numa apresentação de quem é o assessorado, nas propostas a serem desenvolvidas a partir do diagnóstico, né? Aquelas ações que vocês propuseram lá, a justificativa dessas propostas, né? Porque daí isso tudo relacionando diagnóstico e ação. E a descrição da proposta de release. Né? Então, esse é o seu projeto de assessoria. Junto com o projeto, né, vocês vão anexar o release, texto escrito conforme o modelo, a ficha de diagnóstico, que também tem um template, também tem um modelo lá, e o termo de ciência do assessorado. Isso é fundamental, né? O assessorado tem que saber que está sendo assessorado por você, né? Não é uma assessoria fictícia, a pessoa tem que né, autorizar, inclusive, né, enfim, a publicação desse material, né? Eu só queria reforçar, vocês têm lá disponível o template do projeto, o template do release, o template da ficha de diagnóstico e o template desse termo de ciência. Tá? Então, veja, são esses 4 documentos, os 4 estão lá, isso compõe o projeto de assessoria de vocês. E a ficha de diagnóstico e o termo de ciência, pelo calendário que a gente previu para vocês, né, das etapas de produção desse PL, já deveriam estar prontas, né? Nesse momento, nós estamos pensando aqui já na finalização, décima primeira semana já da UTA, né, Edna? Então, a princípio, a gente está imaginando que vocês estão já na parte de revisão final, edição final do release, né? E tudo isso compõe, portanto, o projeto de assessoria. Então, a nota, ela inclui todos esses itens aqui. Tudo isso aqui tem que estar contemplado, tá? Vamos lá, tem participação. Então, alguém escreveu uma redação para nós. Ali teve acho que eu perdi. Mas qualquer coisa vocês mandem de novo. Não dá para você voltar? Você não consegue voltar? Ele não volta. Não, porque ele tinha saído. A Deviane... Então, vamos combinar o seguinte, então, Edna. Quando aparecer a pergunta, você interrompe a gente. Senão nós vamos perder a pergunta do aluno daí. E é importante, o mais importante disso aqui, gente, é o que eu tenho reforçado em todas as aulas interativas, nas tutorias interativas. Mais importante é vocês fazerem as perguntas e a gente poder responder aqui ao vivo, tá? Então, esse é o momento, né, que para mim é crucial, né? Vocês perguntarem e a gente poder interagir aqui. Então, vamos lá. A Deviane, ela perguntou se ela precisa escanear o diagnóstico, o release e anexar, ou se ela pode copiar e colar. O diagnóstico pode copiar e colar.
Diagnóstico, Isso, você sim. baixa o template no seu computador, abre o arquivo do template e pega o texto e copia e cola ali nos É que a itens, gente né? fala às vezes de escanear também, porque tem alguns alunos que foram com o diagnóstico Tá, e fez lá. Não, fizeram pode ser uma... também. Aí Você pode pode ser, digitar sim. depois, Pode. que tem Uhum. alguns, por exemplo, termo de ciência, como foi assinado, vai Sim, ter que sim, escanear. boa, Isso. Mas tem alguns que tem a possibilidade de copiar e colar. Pode escanear, sem dúvida. Digitalizar, né? O que mais? E daí a Mary, ela pediu mais explicação, mas a gente está dando aqui ao longo Falando do do que tem que projeto, entregar, né? falando do projeto. Aham. As perguntas anteriores a gente perdeu? Ele tinha desconectado aqui. Ah, Daí, é por ali isso. tem. Aqui tem, peraí, então deixa eu pegar aqui. Só se voltar ali. Deixa eu pegar aqui. Alguém tinha Essa perguntado aí, ó. aqui. Blog Eiviane, acho que é, né? Deiviane, Deiviane é. Souza. Perguntes a eles, por favor, sobre o template que iremos enviar. Lá tem um campo de 4 tópicos para descrevermos, cada um com 300 caracteres, mas é muito pouco. É o template do projeto de assessoria, que eram aqueles tópicos que a Mayra acabou de falar, né? Isso. De fato, lá tem já os espaços pré-definidos, né? Mas é mais pelo volume de trabalho, né? Que a média dos alunos vai ter também. Então, não adianta a gente esperar um conteúdo muito grande também, porque já E tem agora é release uma para fazer. prévia, né? Eles isso. fazem no estágio 2 depois o relatório final. Então, Agora Deviane, é o seguinte, quando a gente pensa nesse modelo, o projeto, ele compõe todas as etapas. Então, ele é uma organização de tudo que você fez. Veja, você vai entregar junto com esse projeto o release, né? Aí, o release tem de 1.500 a 2.000 caracteres, tá? Aí, você vai entregar o diagnóstico, tá? Que tem todo esse levantamento que você fez e esse termo de ciência. Então, o que você vai apresentar? A partir do seu diagnóstico, você vai fazer, né? 300 caracteres em cada tópico. Então, a apresentação. Quem é o seu assessorado, né? Ou qual instituição você está assessorando. Quais as propostas apresentadas? A gente vai comparar isso com o diagnóstico e vai ver o que foi previsto. Então, vai ser feito isso, vai ser feito um perfil nas redes sociais, ou vai ser revisado o que já existe, um plano de ação de alimentação dessas redes, enfim. Então, você vai apresentar ali, as propostas a serem desenvolvidas serão A, B, C e D, tá? 300 caracteres. Aí depois, outro justificativo. Essas propostas foram pensadas por causa disso, daquilo. Você vai fazer, né, inserção na imprensa local, você vai só usar as redes sociais, qual é o público-alvo, com quem que o seu assessorado se relaciona, né, para quem que está direcionada essa divulgação, né? E a descrição da proposta de release, que é só a temática do release, né? E como que ele foi concebido, porque o release vai junto no processo. Então, veja, ele é só uma apresentação do que você já produziu. Por isso que os caracteres são poucos, né? São menores, assim, porque você não vai colocar ali todas as ações. Você já fez essas ações, ok? Espero que tenha explicado aí. Ela disse assim, eu não consigo descrever a justificativa de release, por exemplo, em 300 caracteres. Mas aí, né, Deviane, o poder de síntese, né? Todo jornalista tem que exercitar isso aí, faz parte, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa de outra. Ela perguntou aqui depois, ela disse que na aula interativa, acho que foi na aula interativa, a professora disse que tinha que colocar a foto do diagnóstico, a foto do release. Ela é uma das possibilidades, que muitos alunos foram lá e preencheram à mão. Isso. Então, você pode chegar e digitar para colocar lá no anexo, ou você pode escanear tirar e foto, colocar, isso. Não tem problema. Isso. Depois você fala ali, ela fala da foto do release. Eu não sei se ela está falando da foto da imagem que tem que ter no release ou a foto do documento. São duas coisas, né? Porque são duas coisas, eu não sei. O release você pode colocar como anexo, copiando e colando. A imagem que tem que ter no release, você vai enviar pra gente como arquivo de imagem separado. As duas são duas fotos, tá? Isso. São duas fotos. As duas fotos, elas são postadas separadamente. O diagnóstico, ali a Deviane perguntou de novo ali,
O diagnóstico, ele pode ser digitalizado, escaneado ou digitalizado, né? E aí inserido no documento, fotografado, exatamente, e inserido dentro, lá nos anexos do teu projeto de assessoria, tá? Mas quem fez, às vezes alguém pegou e já preencheu direto no computador, levou o laptop, escreveu lá na hora o diagnóstico, pode ser digitado também, digitado ou digitalizado, né? O digitado é aquele que é feito direto no computador, o digitalizado é aquele que é feito no papel, depois escaneado, né? Pode ser as duas coisas. Isso. Só o termo de ciência, como ele é assinado, Sim, daí... aí esse tem que ser escaneado. Escaneado, tá? Você pode fazer isso com o celular, né? Tem um programinha, um app no Google Play, por exemplo, que faz escaneamento de material, né? De papel e tal. É o CS Scan, acho que é CanScan é o nome. Pode baixar ele, você mira o celular no papel e ele... Como se fosse tirar uma fotografia, ele lê, né? Ele lê e transforma Exatamente. num PDF. Então, né, o que foi falado na aula interativa de tirar a foto é assim, você preencheu a ficha do diagnóstico na mão, né? E daí poderia tirar a foto para colocar esse diagnóstico que você já fez para não precisar digitar tudo de novo no arquivo. Tá? Se você fizer a foto com o celular, ele vai gerar um arquivo JPG, tá? Aí você pode abrir o teu Word lá, e daí você vai na opção de imagens, de inserir imagem do Word, e puxa esse arquivo para dentro da página do Word mesmo. Então, ele fica lá anexado ali, tá? Como documento. Então, só para fechar, tem a Cris também e a Deviane. Cris. O termo de ciência tem que ser escaneado por causa da assinatura. Os outros documentos você pode copiar e colar como anexo no final do teu projeto. Okay. É isso. E daí, com relação à questão da foto do release, né? É porque o release, ele é composto de uma parte de texto, né? Ele tem um texto e tem a sonora e tem essas duas fotos, que são fotos do assessorado, ou do projeto, ou do release. São fotos que compõem o release. Então, o release é texto e imagem. Então, vocês vão subir, no final, vocês vão subir 3 documentos. O projeto de assessoria, tá? Esse em DocX, né? DocX, né? Que está composto lá do projeto, mais o release e tal. Então, isso é um documento para subir. O segundo documento são as 2 fotos em JPG, que ele está pedindo aqui as especificações, né? Que compõe o release. Isso aqui em pelo menos 100 pixels e 100 ppi e mais de 1 a 2 mega. E a sonora em MP3. Então, a sonora é o terceiro documento, tá? Então, são esses 3 documentos que tem que constar lá na página do PR, do Univirt, lá para avaliação. Tá, e a Alana, ela perguntou, as propostas da justificativa do template final de 300 caracteres são do trabalho todo ou apenas aquelas últimas perguntas do diagnóstico? O que eles estão falando do limite é do template do projeto, não do diagnóstico. Lá no diagnóstico não tem um limite, né? Vocês vão respondendo as perguntas do diagnóstico, a gente não colocou um limite. Esses 300 caracteres, eles são do projeto, que a professora estava explicando. Mas é 300 para cada tópico. 300 para a apresentação. Isso, exatamente. Então, mas vamos lá. Não do diagnóstico. O projeto de assessoria, ele é composto, primeiro, do cabeçalho, que é o título do trabalho, contendo o nome do assessorado e o seu nome, tá? Tem um template lá, projeto de assessoria, ok? Daí, você preencheu o título no cabeçalho, aí você vai começar o primeiro tópico, a apresentação. Nesse tópico, você vai escrever um texto de 300 caracteres, apresentando o seu assessorado. Propostas a serem desenvolvidas, é o segundo tópico. Nesse tópico, você vai escrever mais 300 caracteres, apresentando essas propostas a partir do diagnóstico. Então, você fez o diagnóstico, né, viu quais as ações, aí você vai propor as ações a serem desenvolvidas, tá? 300 caracteres. Justificativa da proposta. Por que você achou que essas são as melhores ações? Né? Então, você justifica lá mais 300 caracteres. E descrição da proposta de release. Mais 300. Ok? Então, cada item desse, não é tudo, né? O projeto todo, 300 caracteres, realmente não dá. Cada item vai ser composto de 300 caracteres. Veja, o diagnóstico, ele vai junto. A gente vai ler o diagnóstico e vai ver se as propostas estão adequadas ao diagnóstico. Ok? A Mari, ela perguntou se a gente vai disponibilizar o link depois. A gente disponibiliza, acho que até amanhã, né? No o link do máximo vídeo, segunda. vídeo aqui.
Esse na página do PL mesmo. Isso é praxe, tá, pessoal? Todas essas tutorias aqui que a gente faz ficam sempre disponíveis depois lá em vídeo na página do PL correspondente à tutoria. E a Etienne, ela falou que acabou de entrar, a gente está falando do PL Assessoria. Daí quem perdeu esse início depois pode acessar o link lá na página do PL. Até amanhã está disponível lá, pessoal. Isso, todos esses vídeos que a gente faz, a gente deixa, né, disponível para quem não pôde assistir ou para quem, né, pegou a conversa aí a gente manda já encaminhada, A né? gente manda para nossa central de edição de vídeo e eles fazem bem rapidinho lá, o pessoal bem ágil. Que sou eu, né? Tô brincando, eu mesmo que faço, né? Então, né, a gente, voltando, né? Eu vi que vocês que estão participando, né, já estão nessa fase, né, mais adiantada, né? Então, a partir as coisas importantes, assim, inclusive de você pensar no release, é fazer o diagnóstico, né, e pensar essas ações, né, com a configuração no release. Então, qual é a proposta? Você produz o diagnóstico, vê quais são as fragilidades, quais são as potencialidades, o que pode ser produzido de positivo ou de negativo para a imagem do assessorado, e daí pensa nas ações. Por isso que o projeto, você vai cumprir todas essas etapas, o projeto é uma organização dessas informações, tá? Que vai vir junto com o diagnóstico e o release. E daí, Leandro, acho, né? Não sei se é Leandro, provavelmente. Ele perguntou, tem um trabalho de exemplo no Univirtus, como já é de costume nos PLs? Desse a gente não colocou o exemplo por ser uma coisa muito particular também, né? É difícil você colocar um exemplo de um projeto de assessoria, não sei. Leandro Não, mesmo, até dá, mas o modelo que a gente tem é do presencial, e o modelo do presencial aqui é um pouco diferente do modelo do EAD. Porque aqui é feito, se eu não me engano, aqui é feito em duplas ou trios, daí tem mais coisas, a gente acaba pedindo mais coisas para os alunos aqui. Então ele não serviria de referência. Se a gente coloca esse modelo lá, ia causar confusão, os alunos iam achar que é aquele modelo, não, aí fica na dúvida se é aquele modelo ou se é o que está descrito no PL aqui, então não tem. Mas o release é uma notícia, né? Então não tem muito segredo e vocês têm um template lá do projeto que está bem explicadinho, então se você seguir o passo a passo não vai ter erro. E a Deviane pediu para falar um pouquinho mais da sonora, o que o assessorado deve falar. Aí, novamente, é ligado ao release, né? Depende do tema que... É uma declaração, né? É como uma notícia no rádio, por exemplo, que você vê a pessoa se posicionando sobre determinado tema, sobre determinado fato, e ela dá uma declaração e isso entra como uma parte da reportagem. Né? Essa mesma fala, essa mesma declaração pode entrar como uma aspas, né? O que a gente chama de aspas, uma declaração do seu assessorado dentro do teu release. Segundo o fulano de tal, o projeto cumpre uma missão muito importante do ponto de vista social, porque daí coloca entre aspas, blá, blá, o que ele fala, né? Aí fecha aspas, vírgula, declarou fulano, né? Agora o áudio pode ser justamente esse trecho que você recortou, quer dizer, na fala do seu entrevistado, obviamente, né? Então é a sonora, é o áudio da entrevista dele. Mas é simples, assim, né? É uma declaração de alguém relacionado à temática do release. É o fato que está sendo noticiado como release. A Ana, ela falou que fez algumas fotos autorais no evento da clínica do assessorado dela. E ela pediu para fotografar o responsável também. Mas ela disse que ele pediu para enviar depois para ela uma foto que fosse da preferência dele. Tem problema? Veja, no jornalismo isso não é praxe, tá? Mas na assessoria se admite, porque a gente está pensando na imagem do assessorado. Então, o ideal nesse caso aí é negociar com a pessoa, né? A foto que você achou que ficou mais interessante e justificar por que você acha que aquela foto merece ser publicada no release. Se a pessoa disser, não, mas eu saí fazendo careta, não sei o que e tal. Bom, aí é uma questão de negociar só para garantir que você tenha o trabalho publicado lá também, tá? Mas para assessoria não tem problema. Em assessoria é normal. A gente mostra o release antes, a gente mostra uma foto antes e tal. Faz parte dessa negociação. Da relação, inclusive, que você estabelece com o assessorado, sim, né? Sim.
A Etienne, ela falou, a Etienne acho que ela tá confundindo com o Comunicarte. Ela falou, aqui em Cuiabá acontece todos os anos a corrida de reis, inclusive é uma corrida bastante conhecida no país. Acharia interessante eu fazer um PL a respeito dela? Se for o Comunicarte, sim. É uma Mas temática, hoje a gente uma tá boa falando temática. do PL de assessoria, mas se for pro Comunicarte é uma boa temática mesmo. O Eduardo, ele falou, só um desabafo aqui, que de todos os PLs, esse é o mais cansativo e complicado. Ele achou. Por causa do contato com o assessorado? Você acha mais difícil? Como é que é o nome do Eduardo. o Eduardo? Explica aí, Eduardo, o que seria mais complicado para você, qual seria a dificuldade, né? Varia bastante também, né? Alguns alunos acham às vezes mais difícil ter que operar o software, ou mexer às vezes com o InDesign, com o Premiere, às vezes mexer no equipamento, né? Então isso varia bastante, mas veja, são atividades que fazem parte da rotina do jornalista, né? Então, o jornalista ele pode ser um jornalista de redação, mas ele pode ser um jornalista de assessoria. Nosso papel aqui é treinar vocês para atuar em qualquer uma dessas áreas. Então, fazer um projeto de assessoria, fazer um release, faz parte do nosso métier. E aí a gente precisa que vocês realmente consigam desenvolver um trabalho, né? Lógico que um trabalho de assessoria é muito mais complexo do que isso aqui, mas vocês precisam ter uma noção de como faz o trabalho. A gente precisa avaliar se vocês estão conseguindo atingir esse objetivo, né? Então, faz parte, a dificuldade, o desafio para vocês faz parte, né? Tudo isso tem que ser encarado como um processo de aprendizado. E, obviamente, que depois que você terminar esse trabalho, o que você deixou para trás, certamente vai mostrar que você atingiu um outro nível, né? Então, essa superação que vocês têm que ter a cada PL, a cada trabalho, ele vai exigir o esforço, vai exigir tempo, vai exigir uma dedicação específica para um conhecimento específico, mas a gente sabe que isso tem a ver com a qualidade da formação de vocês. Então, faz parte. Se empenhar, ter dificuldades, tudo isso faz parte. Mas diga aí, Eduardo, qual tem sido assim, o principal desafio? É importante que a gente saiba para também, às vezes, reavaliar o que está sendo pedido, né? A Deiviane, ela falou, eu tinha entendido que a Sonora era um feedback do assessorado sobre a assessoria feita por nós. Entendi errado. Então, deve ser um complemento do release, é isso? Isso, exatamente. Uma declaração dele falando do fato que está sendo noticiado no release. É uma complementação, é parte do release. E aí a Zilda falou que, está perguntando, mas daí a Zilda é do Comunicarte também. Daí, Zilda, você tá diferente. O entrevistado e assessorado são coisas diferentes. É necessário que o entrevistado, o assessorado, não é a mesma coisa. Assine um termo concordando com a entrevista e foto sempre em todos os PLs? Não, esse caso aqui é específico para ação de assessoria. Então, para você fazer assessoria de imprensa de alguém ou de uma instituição, você precisa do termo de ciência, tá? No caso das fontes, né, dos personagens, não, né, não é. A gente disponibiliza lá para os alunos no caso do Comunicarte, né, um termo de uma declaração de uso de imagem, né, para uso de imagem e tal, só para resguardar. Mas eles vão ter, o PL Comunicarte tem outra tutoria interativa? Teve semana passada, isso. Já está, o vídeo já tá lá disponível, já fizemos as duas. Sim. A Alana perguntou, o termo de ciência não poderá ser todo digitalizado? Porque ela falou que fez diretamente assim. Sim. Pode? Sim. Não, deve. Pode e deve, né? Por causa da assinatura. Verdade, porque tem a assinatura da pessoa, então o ideal é que ele seja de fato digitalizado. Sim, então para o pessoal que está chegando agora, a gente está falando do PL de assessoria de imprensa, tá? Eduardo, voltando aqui para a questão que você tinha comentado, né, que você falou que é cansativo, sim, essa atividade talvez seja a mais cansativa, que eu imagino a questão não é não. Do contato. Não, tem outros, mas não estou falando disso. Na minha opinião, o contato, não há assessoria, o contato, né? Porque o que acontece? É algo que a gente vê muito aqui com os nossos alunos do presencial que estão mais próximos, que é a questão que a gente chama do networking, né? Ou desse entrar em contato com entrevistados, personagens, assessorados, com as pessoas que vão compor a sua produção, a sua notícia, o que você está
elaborando naquele momento. Isso faz parte, né, da atividade jornalística. Encontrar uma fonte, às vezes a sua fonte é um papel, tá lá, você tem uma pesquisa do IBGE que tem dados e você vai usar esses dados, às vezes a sua fonte é uma pessoa, você tem que entrar em contato com ela, né? Olá, boa tarde, tudo bom? Sou fulano, sou estudante de jornalismo aqui do Centro Universitário Ninter, estou produzindo uma matéria, eu vou fazer um conteúdo assim, assim, assado. Gostaria de saber se você pode participar da entrevista. Faz parte da atividade, né, cotidiana do jornalista entrar em contato com as fontes, com as pessoas, né, para ter. Então, eu imagino, talvez que o teu cansaço venha disso, do contato com o entrevistado, porque a estrutura do material que você tem que produzir, o release, o diagnóstico e o projeto, tem uma estrutura muito... Você vai escrever uma notícia e depois vai organizar as informações sobre a produção dessa notícia. É muito similar aos outros trabalhos que a gente faz aqui também. A Daiane está perguntando do prazo de entrega. Então, o prazo de entrega desse PL de vocês, de assessoria, é até dia 20 de setembro agora. 20 de setembro. E aí, a Daiane mesmo, ela perguntou se tem a possibilidade de aumentar o prazo por causa da realização das provas. Acredito, porque as provas acontecem no mesmo período, né? Não, mas é que... Só que esse é um projeto de 14 semanas, exatamente. Né? O prazo de entrega, ele coincide com o período de provas. Por quê? Porque a gente está considerando que não está produzindo desde o início da UTA. Né? É para chegar lá no final já com o trabalho pronto. Então, todo o PL é assim. Né? Ele começa e isso não é uma novidade, porque todos os alunos que estão aqui na UTA... de assessoria de negócios, né? da UTA Negócios, passaram por todas essas outras UTAs, né? O Eduardo, ele explicou, ele falou que é cansativo no sentido de integrar as duas fases, definir assessorado, construir release, acho que é a sequência das atividades, né? Mesmo. Mas, de maneira geral, é o mais complicado do que os outros, que ele já fez, na opinião, mas que ele acha muito importante para a formação. Ah, legal, bacana, isso aí. Lê pra nós aí, Elina. Tá. A Silva, ela é mãe de um aluno, né? Só que ela auxilia o filho lá na produção. Ela falou que esse tipo de trabalho deveria ter um prazo além das provas, porque é mais complexo, mas é o que a gente falou. Isso. Na verdade, ele vem sendo produzido já, né? Ele dura 2 fases. Os alunos fizeram as 2 primeiras disciplinas, fizeram provas e continuou a produção desse trabalho. Na verdade, pro EAD, inclusive, vocês têm mais prazo de entrega. No presencial aqui, o prazo de entrega encerra agora dia 6. Eles começaram junto com vocês, mas o prazo encerra dia 6. Né? Então, vocês têm um prazo, inclusive, maior. São 4 meses aí para produção, né? Agora, claro que se deixa para fazer no final, agora vai ficar mais complicado. Esse PL já era para estar, né, como a gente falou no início aqui, já era para estar começando a editar o release, né, já fechando o material. Uma revisão. É o que a Ana falou, né, que essa quantidade de semanas é relativa, né, acaba sendo relativo para cada pessoa. Por isso que a gente sempre fala que faça no começo, para vocês terem esse período de provas dedicado para as provas, né? E só para uma postagem, uma revisão final, alguma coisa assim que não vai atrapalhar vocês nas outras atividades. E a gente sabe que essa relação, a escolha, né? E o aceite do assessorado, né? E todo esse processo de contato, entrevista, diagnóstico, ele é lento mesmo, né? A gente entende isso porque demanda ou depende da disponibilidade da outra pessoa, inclusive, né? Dela aceitar, de conseguir marcar um horário, conseguir conversar, ter autorização, né? Tem que dar uma devolutiva para a pessoa depois. Você tem que, não é só gravou, manda um áudio aí e acabou, né? Então é um processo mais demorado, realmente. Isso a gente entende. Ó, e tem aqui no PL, pessoal, tem um item aqui que é o cronograma, tá? Aqui todo PL tem essa, não sei se ele aparece invertido aí para vocês, mas tem esse tópico aí que é o cronograma. Aqui sempre a gente estabelece aqui as semanas, o que tem que ser feito em cada semana, né? Da primeira até a 14ª semana, que é a semana que iniciam as postagens de trabalho. Mas vocês, na verdade, eles têm mais 3 semanas, né, de postagem, além da 14ª, né? Então, seguir, se você segue esse cronograma aqui, dificilmente você vai ter problemas, né? O ideal é
vocês se programarem, né? Terem a sua autodisciplina para não deixar a coisa acumular, porque daí realmente... na verdade, a 14ª semana é essa que a gente está. Agora, Eles ainda né? tem mais um Mais tempo 3 além semanas. da 14ª. É como eu falei, no presencial encerra amanhã o prazo de postagem deles, né? Que é dia 6. Acabou. Então vocês, na verdade, têm mais prazo, inclusive, do que os alunos do presencial. A Nica, não sei exatamente o nome às a vezes, gente- tá, é, gente? bem só Desculpa. falando. Ela colocou que, pra mim, era o Comunicarte a entrega até dia 20. O Comunicarte também, tá? É que Isso, depende os da dois, turma. né? Como são turmas diferentes, todo mundo entrega junto. Então, a turma do Projeto Assessoria vai entregar até dia 20, a turma do Comunicarte também vai entregar até dia 20, cada um o seu PL. O Marcelo, ele falou, os arquivos devem ser enviados como um só ou separado? Separados. Projeto de assessoria é que é o documento em texto, em DocX, a Sonora e a Sonora em MP3 e as 2 fotos em JPG. Isso, é porque assim, ó, o que a gente entende. O projeto, ele vai vir com aquele texto, os tópicos do release, apresentação, do template, apresentação, propostas, justificativa, descrição, mais o release, a ficha e o termo de ciência, tá? Isso é o seu projeto. Então, isso deve compor um arquivo. Junto com esse projeto, você tem que postar as 2 imagens e a sonora. Por que eles são arquivos diferentes? Porque eles são em formatos diferentes. Arquivo de texto vem em PDF, né? Arquivo de imagem... Não, no caso deles vai vir em doc, desculpa. Em doc, arquivo de imagem vem em JPG e arquivo de áudio em MP3, tá? É só para não misturar as coisas aí. O que pode acontecer no caso de você escanear e ter um outro formato, é aquilo que o Guilherme tinha comentado, você pode puxar, se for um formato de imagem, você pode puxar isso para o seu arquivo de Word, né? Você diz das isso, fichas aqui, né? Como ficha de anexo, termo, tá? Então, se você tiver dificuldade, né? Você quiser postar o texto do projeto e o anexo em separado, você só precisa tomar cuidado para nomear esses arquivos, para que a gente saiba qual é o conteúdo de cada um, porque às vezes a gente abre para corrigir e daí não sabe qual que é qual, fica faltando, né? Então, o projeto todo é o texto do projeto, mais o release, a ficha de diagnóstico e o termo de ciência, tá? Aí, se vai estar em foto, se vai estar em PDF, se vai estar escaneado, qual é o formato, tá? Você tem que colocar tudo no mesmo arquivo, né? Porque, por exemplo, quando ele escaneou ficou em PDF, né? Se ele não conseguir colocar no Word, mas ele tem que vir nomeado como anexo do projeto. O ideal daí é salvar esse arquivo em JPG, porque você consegue puxar como imagem. Inserir como uma imagem dentro do Word, né? Aí numa página do Word. Para você colocar tudo dentro do mesmo arquivo do Word. Aí quando vocês entrarem no Univirtus, aí vocês vão ter, acho que a maioria do pessoal já sabe disso, mas não custa lembrar. Vocês vão entrar na página do Univirtus, lá na pasta Trabalhos, vão clicar para entrega, e aí ele vai abrir aquele botãozinho verde para anexar. Você vai anexar o primeiro, ele abre a opção para você anexar o segundo, depois você anexa o terceiro também. Daí que você clica em enviar. Então ele mantém ali aberta a pasta até que você envie, né? Você pode ir postando quantos documentos você quiser lá. A Etienne, ela falou, estão no começo do curso, ou seja, no PL, o PL de assessoria não é agora? Não, quem está no primeiro ano do curso, o PL que vocês estão fazendo é o Comunicarte. O de assessoria vocês vão fazer nos próximos anos. O Comunicarte é da UTA Processos Jornalísticos, que inclui a disciplina de redação jornalística, processo de produção jornalística, produção textual e diagramação e layout, tá? São essas 4 disciplinas, então é outra. Aqui o assunto hoje é o pessoal da UTA Negócios, tá? O Eduardo falou que acha o tempo hábil para a realização do projeto, que ele acha que tem bastante prazo. Boa, Eduardo, isso aí. A Cris falou que é puxado, mas é enriquecedor estar desenvolvendo o projeto, conhecendo possibilidades que podem trabalhar depois, né? Legal. Acho que isso. Não, peraí, tem mais. Ela falou que até conversando com um jornalista no mercado, eles admiram o formato do curso da Uninter, que traz já todas essas práticas já para eles. Marcelo falou que fez uma pergunta.
Quem comentou ali que o curso foi bem avaliado pelo mercado, está sendo bem avaliado pelo mercado? Foi a Cris. A Cris, olha, Cris, esse é o tipo de comentário que não tem preço para nós aqui, porque uma das grandes batalhas nossas aqui, isso eu tenho falado naqueles bate-papos que eu tenho feito também nas quintas-feiras, às 19h, é que a gente precisa garantir a mesma qualidade de qualquer curso presencial também no nosso curso EAD. Então, por quê? Porque a gente quer que todos os alunos que saiam do curso saiam com condições de competir por uma vaga no mercado de trabalho ou com condições de tocar o seu próprio negócio, mas que não fiquem devendo para nenhum outro profissional formado em qualquer outra instituição, seja ela EAD ou presencial, né? Então, a gente não quer diferenças aqui nessa qualidade. Por isso que a gente cobra, exige, né? Não é fácil se formar também no curso mesmo EAD, e ele exige essa disciplina, essa autoaplicação de vocês aí, que sem dúvida, quem está conectado aqui, a gente sabe que está muito interessado em fazer um bom trabalho. Então, que bom que a gente tem sido visto dessa maneira. Eu fico muito feliz de ouvir esse tipo de comentário, né? Porque é um bom sinal. E o Marcelo falou que tinha feito uma pergunta, mas acho que a gente comentou, Marcelo, se ele pode postar cada etapa do trabalho como arquivo separado. O diagnóstico, o release, o ideal é que eles estejam como anexo do seu projeto. Ele tem que estar como anexo. Isso. Não é o ideal. Vai pegar vai a estar imagem, dentro do projeto. Isso, você vai pegar a imagem e anexar lá na página do Word. Pode ser como imagem mesmo, você coloca lá. Isso. Então, o que vai vir em arquivo separado, vamos lá, de novo. Então, você baixou o template do projeto de assessoria de imprensa, tá? Então, lá. E tem a apresentação, propostas a serem desenvolvidas, justificativa das propostas, descrição. Esse é o texto que está lá. Aí, você vai incluir no mesmo arquivo do Word, como anexo, o release, no formato do release, a ficha de diagnóstico e o termo de ciência. Se você fez a ficha de diagnóstico, imprimiu, né, e preencheu manualmente, você pode escanear ou você pode tirar uma foto. Tá? O seu termo de ciência do assessorado, a mesma coisa, porque ele tem que vir assinado, então você vai ter que escanear. O que nós comentamos é que esses arquivos você pode salvar como imagem, como JPEG, para você incluir. Você clica lá em inserir imagem. Ele abre a caixa e ele puxa essa imagem para o seu Word. Então, você consegue colocar todos os documentos no mesmo arquivo do Word. Você vai nomear isso como projeto de assessoria de imprensa. Esse é um que você vai postar constando tudo isso. O projeto, release, a ficha de diagnóstico, o termo de ciência. O que vem à parte são as duas fotos do release, as duas imagens, né? As duas fotos que você tirou do seu assessorado, do projeto que está sendo produzido, porque são em outro formato, e a sonora, que é MP3, tá? Então, esses são os arquivos. Tudo que vem em texto, ele vem num arquivo só do Word. Daí você vai ter um formato de imagem em JPEG, né, que são as duas fotos do release e mais o áudio em MP3, tá? Então, esses são os arquivos que vão ser postados aí. Só para finalizar, que acho que deu tempo já, só 2 comentários, não são perguntas agora, só para a gente fechar. A Deiviane, ela falou que com relação aos prazos de entrega, ela acha bem tranquilo. O que temos que fazer é nos organizar, programar e realizar as tarefas dentro do prazo, porque deixar para a última hora não dá mesmo. E a Etienne falou que ela concorda, que a Uninter está de parabéns em relação ao formato e qualidade de ensino e que ela tem certeza que será uma excelente jornalista. Ótimo, muito bom, Etienne. Obrigada, viu, gente? Legal. Pessoal, não esqueçam, daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, eu vou estar aqui de volta para conversar com vocês. Hoje o tema é o estágio não obrigatório, mas vamos falar de outras coisas também. Isso eu estou fazendo todas as quintas, tá? Então, todas as quintas, às 19 horas, eu faço o que a gente está chamando de bate-papo com o coordenador, também aqui pelo Instagram. Me acompanhem lá para a gente trocar uma ideia também. É isso. Então, pessoal, qualquer dúvida que tenha ficado aí até o prazo de postagem, vocês podem mandar pelo link da tutoria, né? Esse vídeo fica disponibilizado sempre para vocês, né? E a gente está aqui à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada.